Eu quero, nessa manhã, com a graça de Deus, trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra de encorajamento, uma palavra que venha te fortalecer, mas não é uma palavra motivacional, não é uma palavra que vem te impulsionar através de algumas técnicas, de algumas atitudes, mas é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós sabemos quem nós somos, quem nós verdadeiramente somos e até onde nós podemos chegar. Eu quero compartilhar um pensamento com cada um de vocês, que está escrito no livro de Lucas, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Lucas 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. A palavra de Deus, ela traz um momento vivido através dos discípulos com o Senhor Jesus. Na verdade, ele estava começando a reunir os discípulos, ele estava chamando a cada um. Mas a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que havia uma multidão ali. Jesus estava falando e uma multidão começou a vir, e mais pessoas e mais pessoas. E na verdade é isso, queridos, quando Jesus está falando algo, as pessoas se sentem atraídas. Todo mundo quer ouvir aquilo que Jesus tem para falar. Não o que os homens têm para falar, não o que as pessoas têm para falar, mas aquilo que Jesus falou. Isso é o mais importante. Ele trouxe ensinamentos tão profundos, tão fortes, que fazem mudança na nossa vida até hoje, continua fazendo. E nós temos que ter essa mesma vontade, essa mesma sede de ouvir a palavra de Deus, de pessoas se aglomerando, se comprimindo para ouvir a palavra de Deus. E Jesus ali, ensinando, ele falando. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem e precisam ouvir a palavra de Deus. Quando não se fala mais a palavra de Deus, perde-se o interesse. Quando o foco não é a palavra de Deus, não existe mais o interesse. E nós temos que ouvir a palavra pura e simples. A palavra como Deus nos transmite, como Jesus nos transmite. E esse texto diz que eles estavam num lugar. Ele cita o lugar, chama-se ali aquela região, o lago de Genezaré, também conhecido como lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia. É um lugar muito bonito, eu já tive o privilégio de estar ali, e inclusive passeamos de barco ali naquele, é um mar, parece um mar mesmo, é muito grande. O lugar, a água é doce, mas o lugar é muito grande, parece um mar mesmo. E é interessante porque quando você entra ali, a água é rasa. Você vai caminhando, e a água continua rasa, bem transparente, você vê o fundo bem fácil. E você caminha muitos metros e continua raso, é impressionante isso. Até nós fizemos lá uma brincadeira, né, porque foi exatamente nesse lugar que Jesus caminhou sobre as águas. Então nós dobramos a barra da calça e entramos no lugar mais fundo para parecer que a gente estava em cima da água, andando sobre a água. Mas Jesus fez isso, ele andou sobre esse mar, sobre esse lugar. E eu tenho certeza que foi um lugar mais fundo, porque eles já estavam no barco. Então, lá no fundo, e é bem fundo, a parte lá do fundo, eu não sei quantos metros tem, mas é bem fundo. E eles
estavam nesse lugar chamado o Mar da Galileia. E ali Jesus estava recrutando os seus discípulos. Ele começou a recrutar. Semana passada, o pastor Flávio fez aqui um teste com vocês, para saber se vocês sabem o nome de todos os discípulos, dos 12 apóstolos, né? Todos sabiam, claro que todos sabiam, né? Sim? Não? Sim. Sabiam escalar o time inteiro? Mas aqui nesse lugar, Jesus ele recrutou 4 desses apóstolos. Ele recrutou a Pedro e André, e João e Tiago. 4 deles ele chamou exatamente nesse momento, quando eles estavam ali à beira do Mar da Galileia. Muitas passagens de Jesus, muitas passagens da Bíblia, onde Jesus estava, falam exatamente desse lugar. Ali ele pôde fazer o Sermão do Monte, ele pôde caminhar sobre as águas, acalmar a tempestade, alimentar as 5.000 homens. Foi nessa região que tudo isso aconteceu. Então, uma região onde Jesus constantemente estava por ali. E diz que ele estava ali, próximo da praia, da orla. Tem umas praiazinhas ali, e eles estavam ali. E ele estava bem próximo da beira. E quando nós estamos na beira, quando nós estamos no lugar raso, tudo é mais fácil. Nós nos sentimos mais seguros quando estamos no raso. Se você tem uma água, ela ainda não está chegando num lugar muito alto, você fica tranquilo, você pode brincar, você pode deixar as crianças. E ali é um lugar que a criança pode entrar tranquilo, porque ela vai andar, não tem buracos e ela pode ir longe, você está vendo, e continua sendo raso. É um lugar de facilidade, fácil para você voltar para a areia. Fica muito fácil voltar para a areia, sem se preocupar com as correntezas, sem se preocupar com nada. E quando falamos de um lugar raso, à beira, nós estamos pensando sobre isso. Quando eu vou para o alto mar, quando eu vou para o lugar mais fundo, as coisas começam a mudar, começam a ser transformadas. Aí eu já não tenho mais o controle. Eu não consigo mais exercer o controle. Por isso nós temos uma tendência a ficar no lugar mais raso. É mais fácil para cada um de nós ficar num lugar de conforto, ficar num lugar onde não se mexe, não se muda muitas coisas. Quando nós estamos no alto mar, nós não temos o controle nem sobre nós mesmos. Não existe mais nenhum controle. Mas quando nós estamos nesse lugar de águas profundas, nós podemos experimentar o agir de Deus sobre as nossas vidas. Se eu vou num lugar onde eu não tenho mais o controle, Deus pode exercer todo o controle sobre a minha vida. Na água profunda, queridos, nós podemos mergulhar na presença de Deus de uma forma que jamais poderíamos imaginar se nós estivéssemos na praia. A palavra de Deus, em Ezequiel 47, fala sobre níveis onde nós podemos entrar na água. E diz que se você entra numa água, ali fala em côvados, uma medida que nós não usamos mais, mas na tradução eles usam até 500 metros, porque é aproximadamente isso, é um pouco menos de 500 metros, mas é quase 500 metros, 450 e poucos metros. E diz que uma pessoa, ela anda esses 1000 côvados, esses 500 metros, e a água está até o tornozelo. Tem água até o tornozelo. E eu imagino que seja nesse lugar mesmo, ali no Mar da Galileia. Porque ali você caminha bastante e a água parece que não subiu ainda. Aliás, o Mar da Galileia é formado pelo Rio Jordão. As águas do Rio Jordão vão desembocar no Mar da Galileia. E do Mar da Galileia, elas vão para o Mar Morto. É uma descida. Desce mais ou menos uns 200 metros abaixo do nível do mar, o Mar da Galileia. E essa água vem do Rio Jordão e vai descendo para lá. E continua descendo e vai até o Mar Morto. No Mar Morto é tão salgado, né, que você entra lá, você fica boiando. Você boia com uma facilidade. Mesmo quem não sabe nadar, você eu não sei nadar. Não tem como se afogar ali. Não tem. Não tem jeito. Por mais que você tente, você não vai conseguir se afogar no Mar Morto.
porque é muito fácil boiar. Aliás, a grande brincadeira lá é você tirar uma foto como se estivesse deitado numa esteira, numa cadeira, só que você simplesmente deita na água e você fica boiando, flutuando, lendo uma revista. Eles já fazem a revista plastificada, até para ficar mais fácil para tirar foto. Mas você fica ali, porque tem tanto sal, que você vai boiar com muita facilidade, muita facilidade. Então chamo de Mar Morto porque não tem peixes, não tem muita vida por ali, não tem como sobreviver a tanta salinidade, mas é aonde descem as águas que vêm lá do Rio Jordão. Elas vão até lá. Inclusive, ali no Mar Morto é muito conhecido pela lama que existe ali. As pessoas vão lá e tomam um banho de lama, passam aquela lama no corpo todo, e diz que é uma lama muito boa. Eles fazem uns produtos, as mulheres gostam muito disso, tem uns produtos maravilhosos ali. E eu nem sabia disso, eu não entendo nada dessas coisas. Mas daí eles falaram, olha, tem aqui uns produtos feitos com a lama daqui. Eu falei, será que isso é bom, né? Acho que eu vou levar um presente para minha esposa. Aí eu trouxe um kit, e quando eu cheguei em casa lá, a marca é Ahava. Eu falei assim, eu levei aquele kit, e ela falou assim, meu Deus, isso é um negócio muito caro, isso é maravilhoso, isso é não sei o quê. Eu falei, bom, eu não sabia de nada, mas eu vi lá, eles estavam vendendo, achei interessante, né? Como lembrança do lugar. Não, esse produto é muito, muito famoso, e muito conhecido, e muito bom. Então é tirado dessa lama que tem ali no Mar Morto. Então é um lugar muito, muito especial, muito diferente. A gente vê que Deus faz coisas tremendas ali. Mas nesse texto que nós estamos falando de Ezequiel, diz que ele anda uns 500 metros, 1000 côvados, e a água está nos joelhos, nos tornozelos. Anda mais 1000, as águas elas agora estão no joelho. Andou 1000 metros, né, no total aqui, e as águas ainda estão rasas. Anda mais 500 metros, agora na cintura. Mas diz que chega num ponto onde você não tem mais controle, onde você não consegue mais andar. A partir de um certo ponto você vai ter que nadar. A partir dali, a água vai te cobrir por inteiro, totalmente. Amados, eu vejo que esses pontos que o texto, a palavra de Deus mostra, são os pontos de articulações. O nosso tornozelo é o lugar onde nós temos o movimento, o joelho também tem flexibilidade, são os pontos onde nós flexionamos para nos movimentar, ou seja, faz parte da nossa natureza aquilo que nós podemos fazer pela nossa força, pela nossa habilidade. Mas chega um ponto que isso não tem mais como exercer influência. Se eu estou com a água até aqui em cima, não adianta eu tentar andar, não adianta eu fazer nenhum esforço, porque eu não vou conseguir fazer nada. Ali eu vou ter que começar a nadar. Ali eu vou ter que mudar o estilo que eu estou fazendo. E se você não sabe nadar, vai aprender a nadar na hora. Vai ter que dar um jeito, eu tenho que aprender. Agora a água tem água suficiente. E eu vejo que é esse ponto que a palavra quer nos levar. A um ponto onde nós saímos da nossa área de segurança, daquilo que nós estamos fazendo no dia a dia, entramos num lugar muito mais profundo. E quando fala que essas águas, esse texto de Ezequiel 47 diz que essas águas, elas saíam do templo, elas vinham do templo, iam fluindo, iam andando, e elas iam desembocar no Mar Morto. Exatamente nesse lugar que a gente estava mencionando agora. As águas, elas vinham e iam singrando até chegar no Mar Morto. É isso que diz o texto de Ezequiel 47. E diz que tornavam essas águas saudáveis. Essa água que vinha do trono, saía do trono, ela vinha cobrindo partes do nosso corpo, até ter um nível que a gente não tem mais controle, e tornavam essas águas saudáveis. Amados, a água que vem do trono de Deus, ela está escura para as nossas vidas. E eu quero nessa manhã declarar sobre você que está precisando de um toque de cura. Eu declaro cura no seu físico, cura no seu corpo. Essa enfermidade nada pode fazer sobre a sua vida. E quando a água vem do trono de Deus, ela vem trazendo saúde, ela vem trazendo cura sobre você. Amados, é assim que age, é assim que acontece. E esse texto ele mostra muito claro, ele mostra situações extremas
que nós chegamos, às vezes nós chegamos em alguma situação que a nossa fé começa a ficar abalada. Eu começo a duvidar. Mas, amados, é porque eu estou entrando num nível mais profundo. Eu estou entrando num lugar onde eu vou ter que parar de fazer do jeito que eu faço normalmente, do andar, do meu mover natural, do meu mover corriqueiro, e eu vou ter que começar a nadar. Eu vou ter que começar a fazer de uma outra forma para superar aquilo. E Deus quer levar você a lugares profundos. A Bíblia fala em lugares altos, em lugares altos. Amados, e o título dessa mensagem eu não coloquei ainda, mas é Tente Outra Vez. Tente outra vez. Porque muitas vezes nós desistimos. Na caminhada, nós caminhamos e temos algumas frustrações, alguns impedimentos e nós paramos. Ficamos prostrados e não avançamos. E chega por ali, não vamos para frente. Mas Deus quer te levar a esse lugar profundo, lugar onde homens e mulheres comuns jamais irão. Homens e mulheres comuns não vão atingir esse lugar. Depende de nós, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos entregar completamente a Deus para que isso possa acontecer. Existem lugares que nós alcançamos quando nós nos entregamos completamente. Eu vou ter que fazer um esforço, eu vou ter que me superar para alcançar isso. Nessa mesma viagem que nós fizemos para Israel, nós fomos também ali para o Egito e escalamos o Monte Sinai. Vamos escalar o Monte Sinai. Uma escalada pesada que tinha que fazer de madrugada, tinha que fazer, aliás, cedo. A gente saiu às 2h da manhã, começamos, para chegar lá em cima, no topo, 6, 7 horas da manhã. Porque depois o calor fica insuportável. Você está achando quente aqui? Imagina 60 graus. Você sabe o que é isso? É muito quente, é muito quente. Não é possível um lugar tão quente como aquele. De madrugada é frio. De madrugada, eles falaram assim, não, nós estamos no Egito, eu nem levei casaco. Chegou lá e falou assim, mas você vai como? Só com essa camiseta? Eu falei, sim. Não, é muito frio, nós vamos subir essa montanha. Pega aqui, me deu um casaco de lã. Eu falei, você está louco, isso aqui não é coisa para usar aqui. Ele falou assim, daqui a pouco você vai me dizer se você não vai precisar disso. E é muito frio, dá uma esfriada violenta para subir. E lá em cima, daí pela manhã começa o sol, e aí é quente, muito quente. E aí você tem que descer rápido para isso. Eu sei que quando a gente estava subindo, nos primeiros metros eu falei assim, já chegamos, que nem criança, né? Estamos chegando. Não, falta muito ainda. Quando a gente estava lá no alto, já tinha chegado bem próximo do topo. Eles falaram assim, agora só tem mais uma escaladinha aqui. Eu falei, graças a Deus. 700 degraus para subir. O quê? 700 degraus? Falei, meu Deus do céu. Falei, mas eu não vou ficar aqui, eu já cheguei até aqui, agora eu vou. Agora eu vou subir esses 700 degraus. E degrau de pedra, não é uma escadinha, né? Não é escada rolante, que nem tem lá no Corcovado. Você entra naquela escadinha, são 700 degraus, você para e aquilo vai subindo sozinho. Não, é escada de pedra e você tem que ir em frente. Mas exige um esforço, é como um alpinista, como um montanhista, para vencer a montanha. Existe um desafio, e ele quer chegar lá. Ele precisa chegar lá. É uma conquista. Só que algumas vezes dá o desânimo, dá vontade de parar, dá vontade de voltar. Fala, não, eu vou voltar daqui, pelo menos eu tenho menos na volta, eu vou caminhar menos na volta. Mas, amados, nós precisamos aprender a ir até o fim, a ir além, fazer aquilo que Deus tem preparado para nós. Não podemos desistir na metade, embora muitas vezes venha esse pensamento. Pedro e seus amigos, eles tinham pescado a noite inteira. Eles pescaram a noite inteira, eles saíram de madrugada, ficaram pescando e não pegaram nada, nem um peixinho, nem para tirar uma foto, assim, nada. Não tem nada, não rendeu nada. Isso fala de frustração, fala de decepção, de frustrar com aquilo que aconteceu. E olha que eles eram experientes.
Eles eram pescadores, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Pedro tinha na pesca a sua profissão. Ele devia ter boas redes, ele devia ter um bom barco. Com certeza ele tinha um motorzão lá, um Evinrude, um Mercury, sei lá que motor que ele tinha, mas tinha algo tremendo, algo muito potente lá. E era isso. Acho que não, na verdade acho que era o remo mesmo. Mas tudo bem, a gente pode exagerar um pouco aqui. Mas ele tinha, para a época, o melhor equipamento, pois ele era a profissão dele, era a vida dele. Ele sabia das necessidades que ele precisava. Ele estava acostumado a passar a noite pescando. Mas naquele dia, ele não pescou nada, nenhum peixe. Ele sabia o lugar onde encontrar os peixes. Ele conhecia o pesqueiro da região. Ele falou assim, não, é ali, eu sei que os peixes ficam intocados ali, por ali. Nós vamos pegar, é nesse horário, é o horário que os peixes estão por ali. Sabia tudo de pescaria. Mas ele trabalhou a noite inteira e voltou de mãos vazias. Há momentos, queridos, que embora a gente faça tudo aquilo que a gente sabe fazer de melhor, aquilo que nós temos destreza, temos habilidade para fazer, temos confiança, a gente não consegue fazer. A gente não consegue, por mais que a gente saiba, a gente fala, deixa comigo que eu sei como é que se faz. A gente não consegue fazer. O meu pai usava uma expressão, meu irmão está aqui, ele deve lembrar. Ele dizia assim, deixa para o Degas. Eu falei, que Degas? De onde? Quem é esse Degas aí? Mas ele sempre falava isso, deixa para o Degas. Deixa comigo que eu faço. Se você não sabe fazer, deixa comigo que eu faço. Então ele sempre usava essa expressão, e eu achava interessante, né? Uma coisa diferente. Eu fui até olhar no dicionário, e existe essa expressão, tem um significado para isso, é uma gíria antiga, né? Eu falei assim, mas é algo que se falava, mas representa exatamente isso. Deixa para mim que eu sei fazer. Deixa para mim que eu tenho habilidade o suficiente. E Pedro tinha feito isso, ele falou assim, eu vou pescar, e foi pescar e não conseguiu fazer nada. Mesmo sabendo, mesmo tendo habilidade, muitas vezes nós falhamos. Existe a falha, existe o fracasso. E a Bíblia diz que naquela manhã os pescadores eles estavam desanimados. Eles ficaram frustrados. Eles estavam lá lavando as redes. Vamos lavar a rede, chega, por hoje chega, vamos recolher. Amanhã é outro dia. Amanhã a gente tenta de novo. Provavelmente estavam cansados, sem dormir a noite inteira, trabalhando. Né, saindo do plantão, estou cansado, agora eu quero dormir um pouco, eu quero descansar um pouco. E Jesus entra no barco e pede para afastar um pouco. Eu falei assim, tem muita gente, deixa eu tomar uma distância aqui para falar com todos. E começou a ensinar a multidão. Ele começou a trazer ensinamentos. E Pedro, ele estava ali, ele estava ouvindo aquilo que Jesus estava falando. Ele devia estar escutando de cabeça baixa, cabisbaixo, desanimado. Afinal de contas, ele teve um dia de trabalho péssimo, uma pescaria mal sucedida. E Jesus acaba de pregar, acaba de trazer uma mensagem e diz para Pedro, deprimido, Pedro, vamos pescar? Vamos pescar, Pedro? Esse é o convite que Jesus faz. Mas vamos para águas mais profundas. Vamos para uma água mais profunda do que onde você estava. Lance a rede. Pode lançar a rede nesse lugar. Pedro diz, Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está dizendo, eu vou fazer isso. Eu vou lançar as redes. Se o Senhor diz que é para fazer, eu vou fazer. Racionalmente não fazia nenhum sentido aquele pedido de Jesus. Se Pedro fosse raciocinar, e você conhece Pedro, ou conhece algumas histórias de Pedro, pelo menos, né? Você sabe que Pedro era um sujeito calmo, tranquilo, não questionava nada, né? Só que não. Só que ele questionava tudo, ele era o primeiro a se levantar. Normalmente a primeira atitude deles é, que isso, Senhor? Da onde? Pescar agora? Esse horário? O sol já está aí, já vem luz, já tem reflexo na água, os peixes estão tudo longe, estão tudo intocado, agora não tem mais pescaria. Mas ele diz, porque é o Senhor que está falando,
eu vou fazer. Já que é o Senhor que está falando, eu vou fazer, eu vou obedecer. Pedro, ele passou horas pescando sob a técnica, sob a experiência adquiridas ao longo da vida. E Jesus vem e dá uma ordem e ele faz. Conhecendo Pedro, a primeira coisa que ele ia dizer é assim: o Senhor está me dizendo fazer isso? Em primeiro lugar, você é pescador? Jesus, você é pescador? Jesus era marceneiro, era outro ofício. E ele vem ensinar agora alguém experiente, tarimbado. Ele vai dizer assim: lance a rede agora, vá para um lugar mais fundo e lance a rede. A ponto dele pescar tanto peixe, como nós vimos, de quase afundar o barco, de tanto peixe que pescou. Tanto peixe. Algumas vezes, queridos, o nosso esforço não é suficiente para fazer. Algumas vezes não depende tanto do nosso esforço, mas depende mais de ouvirmos a palavra de Deus. Jesus, ele vem e ele mostra através de situações, de milagres, coisas para transformar a nossa vida. Nenhum milagre que Jesus fez foi sem sentido. Nenhum milagre. Todos os milagres de Jesus têm um propósito. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa e ele dizendo assim: tem o milagre lá da transformação da água em vinho no casamento, lá em Caná. Que milagre mais sem sentido esse para Jesus fazer? Eu falei assim: não, como assim sem sentido? Todos os milagres de Jesus têm um propósito, todos. Não tem nada que Jesus tenha feito que não tenha um propósito. Ele fazia todas as coisas debaixo desse propósito. Ele utiliza os milagres para ilustrar princípios. E tem momentos na nossa vida que nós damos o melhor de nós e ainda assim ficamos longe do alvo. Talvez você já tenha dedicado tempo a uma pessoa, a uma tarefa, e não conseguiu o resultado esperado. O resultado que você queria não foi o resultado que você estava esperando. Queridos, algumas vezes a nossa vida pode ser dura, pode ter situações difíceis. E assim como Pedro, acontece de ficarmos desanimados. Acontece de nos abatermos diante dessas circunstâncias. Porque fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, tudo que estava ao alcance e não foi suficiente. Às vezes nós pensamos de que adianta continuar tentando. Vai fracassar mesmo, não vai dar certo. Por que eu vou continuar fazendo? Eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo e não adiantou nada. Não há mais o que eu possa fazer. Muitas vezes vem esse pensamento. Mas é interessante quando a gente compara essas duas etapas da mesma pescaria. A primeira etapa, onde ele saiu com toda a habilidade, com toda a técnica, todo o conhecimento, e não pescou nada. E depois vem uma pesca maravilhosa. Mas era o mesmo lago. O lago não mudou, eles não foram para um outro lugar. Era o mesmo barco, eram as mesmas redes que eles estavam usando. Mas existem algumas diferenças, pelo menos 3 diferenças entre essas duas pescarias. Esses princípios nos ensinam o que devemos fazer quando os nossos esforços acabam terminando em fracasso. O primeiro teve um relacionamento com Deus, um estreito relacionamento com Deus. O texto diz que, ali em Lucas, diz que Jesus ele estava no barco. Ele entrou no barco. Fala de relacionamento com Deus. A vida de Pedro, para Pedro, o barco representava a subsistência. Ele dependia disso, era o negócio dele, era como ele ganhava a vida. E é importante destacar que Pedro, ele cedeu o negócio dele. Ele cedeu o barco. Jesus fala assim: me empresta teu barco aí, deixa eu usar. Ele podia dizer: não, nós já terminamos, nós estamos recolhendo, agora chega, fechou por hoje. Mas ele cede o barco para Jesus, ele cede, ele coloca o negócio dele à disposição. Jesus usou o trabalho de Pedro como plataforma para ministrar, para pregar o Evangelho. Deus vai abençoar a tua vida quando você entregar para Ele. Tudo aquilo que você entregar na mão dele, Ele se encarrega de cuidar,
de abençoar, de derramar algo ainda maior. Se você entregar todas as áreas, porque às vezes a gente entrega algumas áreas, mas outras não. Algumas coisas faz Deus, está nas tuas mãos. E aliás, cobra o resultado de Deus. Mas algumas coisas a gente prende, algumas coisas, não, aqui pode deixar que eu cuido. Aqui deixa com Degas de novo. Aqui volta o Degas. Deixa comigo que eu faço. Quando Jesus ele está no comando do barco, a presença dele elimina o medo do fracasso. A presença de Jesus elimina o medo do fracasso. Tira toda a preocupação, vai reduzir todo o estresse. Às vezes você está estressado, está preocupado. Reduz todo o estresse, reduz toda a preocupação. Ao obedecer Jesus, Pedro teve uma experiência sobrenatural com Deus. É aquilo que está fora do alcance, fora do controle. Ele pescou como nunca tinha pescado antes. Mas vamos prestar atenção na sequência dos fatos. Como que ocorreram esses fatos? Primeiro, Pedro utiliza o seu barco para o propósito de Jesus. Ele cede o barco para o propósito de Jesus. Jesus utiliza o barco para alcançar pessoas. Primeiro Jesus fala, ok, peguei o seu barco, agora eu vou alcançar pessoas. Eu vou alcançar outras pessoas com o seu barco. E depois, por fim, Jesus que tinha usado o barco para os seus propósitos, aí ele vem atender às necessidades de Pedro. E foi exatamente isso que Jesus prometeu. Foi exatamente isso que Jesus falou. Ele diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. É isso que Jesus fala. Primeiro, busque a Deus. Busque o reino de Deus. Busque a justiça de quem? Dos homens. Não, de Deus. Em primeiro lugar, a justiça de Deus. E tudo vai ser acrescentado. Então, no momento de entrega, quando você busca a presença de Jesus, tudo vai ser transformado. Nós não precisamos mais andar ansiosos. Não existe mais necessidade de preocupação, do abatimento, da frustração. É compreensível isso, mas não é preciso você passar por essas coisas. Você pode superar tudo isso quando você entrega nas mãos de Jesus o seu negócio, a sua vida, tudo aquilo que você quer fazer. Um outro aspecto é a obediência à palavra de Deus. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Pedro ele diz assim, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada, mas como é o Senhor que está falando, nós vamos fazer. Sobre a tua palavra, eu vou lançar essa rede. Ele não estava mais lançando a rede no lago. Ele não estava mais lançando a rede no mar. Ele estava dizendo, é sobre a tua palavra que eu lanço essa rede. Aí eu sei que eu vou colher. Nós não devemos nos apropriar somente da presença de Deus, ou seja, do relacionamento, mas também devemos cooperar para que essa presença em nossa vida venha trazer resultados. Nós devemos buscar a obediência. Quando Jesus está dirigindo a nossa vida, não existe fracasso. Não existe como fracassar. Pedro ele não questionou, ele não discutiu a ordem de Jesus, ele não duvidou em nenhum momento. Ele aceitou, mesmo sabendo que a técnica não dizia isso, e obedeceu. Ele não deu atenção aos seus sentimentos. Muitas vezes nós permitimos que os nossos sentimentos aflorem mais fácil do que a palavra entre em nós. A palavra deve entrar em nós e trazer essas mudanças. Ele não ficou questionando, não ficou se lamentando. Muitas vezes o pastor, o apacentador, alguém dá uma direção e você vai ficar, mas que coisa, veio me falar para fazer isso? Por que fazer isso agora? Não faz sentido. Muitas vezes é muito fácil para nós questionarmos. E coisas simples e que estão dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Basta nós ouvirmos, basta nós deixarmos. Jesus ele vem e diz para Pedro, Pedro, vá lá para aquele lugar, águas mais profundas. Vá para águas mais profundas. Saia do lugar onde você tem o controle. Saia do lugar onde você se sente seguro. E vá para esse outro lugar onde você não vai ter a mesma segurança. Sabe por que Jesus dá essa sugestão, dá essa ideia para Pedro? Porque em águas rasas, você só vai pegar peixe pequeno.
Nas águas rasas você vai pegar só peixe pequeno, ou nenhum. Ou não vai pegar peixe nenhum, não vai pescar nada. A maioria de nós vive nas águas rasas da vida. A maioria de nós gosta de ficar ali. Ali é o lugar de conforto, de segurança. Não, deixa assim. E fica sofrendo, inclusive, com as angústias de não ter alcançado. Sofrendo com o fracasso, com a dor do fracasso. Vivendo uma vida superficial. Ficam satisfeitos de estar na margem, sem nunca se lançar nas águas profundas. Por questão de segurança, porque nas águas rasas vai se sentir mais segura. Nas águas profundas existe o medo de naufragar. Por isso muitas pessoas ficam nessas águas, pegando peixinhos. Mas o rio de Deus não é raso. Você sabia disso? O rio de Deus, ele não é raso, é um rio profundo. E lá você vai precisar nadar. Lá você vai precisar mudar o jeito de fazer. Muitas vezes nós não entramos nessas águas profundas por medo do que as pessoas vão falar. Aí vão começar a falar, mas agora está um fanático lá, só ouve a palavra de Deus. Quer ler a Bíblia todo dia, imagina, quer ler a Bíblia todo dia, para que ler a Bíblia todo dia? E você começa a se expor, começa a mergulhar num lugar mais profundo, fala assim, espera lá, tem coisas aqui, eu estou descobrindo algumas coisas para a minha vida, eu quero me aprofundar. Não, fica ali. Então, porque as pessoas vão questionar e dizer que você está se tornando um fanático, você retrocede e eu vou voltar para o raso. Aqui é mais seguro, aqui ninguém vai falar nada. Deus, Ele quer entrar em todas as coisas. Quer entrar nas suas emoções, nas suas dificuldades, no seu emprego, na sua família, em todas as áreas. E fazer do jeito dEle. Deixa Deus agir, deixa Deus conduzir. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer. O salmista, ele diz assim, Senhor, guia-me a águas tranquilas, a águas calmas. Amados, o que você acha que o salmista estava pedindo quando ele diz isso? Você acha que ele estava pedindo assim, Senhor, deixa eu ficar aqui num lugar tranquilo, sossegado? Quando ele pede para ir para águas calmas, águas tranquilas, ele está pedindo, Deus, eu quero ir para águas mais profundas. As águas profundas normalmente são as águas mais calmas. Se você observar um rio, ali no raso, a água ela flui mais rápido, ela faz até uns riscos assim, você vê que ali é o lugar raso. Ali é o lugar raso. Quando você chega num lugar fundo, as águas elas são mais paradas, às vezes mais escuras. Ali é o lugar profundo. E o salmista está dizendo, Senhor, me leva para um lugar de águas calmas. Ele está dizendo assim, Deus, eu quero ir num lugar mais profundo. Chega de ficar no raso, chega de ficar aqui na beira. Aqui eu não vou encontrar o que eu quero. Eu vou encontrar o que eu preciso lá, no lugar de águas mais profundas. É ali que eu vou encontrar. Normalmente a gente pensa que é o contrário. Que as águas calmas é um lugar rasinho, quietinho. São as águas profundas. E nós devemos buscar, assim como o salmista, a ir para águas calmas, mais profundas. Nos aprofundar, conhecer mais, aprender mais. Tudo aquilo que a palavra tem para dizer. E, amados, e nós devemos aprender a tentar mais uma vez. Há uma tendência de desistirmos. Na primeira situação de fracasso, o que acontece? Eu paraliso. Eu não vou fazer mais. Eu tenho receio de fazer de novo. Eu não vou fazer mais uma tentativa. Mas assim como esse texto diz, por causa da tua palavra, porque foi o Senhor que disse, eu vou lançar a rede. Eu vou fazer isso mais uma vez. Pedro não questionou se era o momento de fazer. Mas assim, Senhor, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. As redes já estavam limpas. Ele pode dizer, não, agora já encerrou mesmo, já fechei as portas, deixa eu descansar, amanhã eu faço. Hoje eu não vou fazer. Não, ele foi no mesmo dia, mesmo sabendo que o horário não era o propício.
Para superar os fracassos, queridos, nós devemos olhar para as promessas de Deus na nossa vida. Se você não olhar para as promessas de Deus na tua vida, você vai ficar vivendo no fracasso, você vai se conformar com o fracasso e vai ficar quieto, não vai tentar de novo. Eles foram pescar porque eles acreditaram que Deus podia dar os peixes. Foi por isso que eles foram pescar. Foi a primeira experiência deles com Jesus. Jesus mostrou na área deles, onde eles tinham habilidade, que ele podia mudar tudo, toda a vida deles, naquele instante. E Jesus disse a Pedro exatamente aonde era para ele lançar a rede. Ele podia ainda tentar, não, então deixa, já que nós vamos de novo, deixa eu fazer aqui. Não. Jesus disse, é ali que você vai lançar a rede. E eles obedeceram. Pedro não estava confiando somente na sua capacidade. Ele estava deixando Deus agir. Deus é o maior interessado no seu sucesso. Deus é o maior interessado em ver o seu sucesso. Amados, e quando olhamos o resultado dessa pescaria, quando eles pegaram tantos peixes, que aquele barco não conseguia comportar, não conseguia transportar tanto peixe assim. As redes começaram a rasgar. Não cabia tudo isso. E aí eles começaram a repartir. Amados, quando nós experimentamos aquilo que Deus tem, nós vamos ter o suficiente em abundância para nós, mas vamos ter também para repartir com as pessoas. Não é só para nós, Deus não faz nada de uma forma egoísta, só eu tenho isso, Deus me deu. Não, quando Deus faz isso, Ele diz assim, agora divida com todo mundo, não pegue isso escondido, porque se você quiser ficar com tudo para você, sabe o que vai acontecer? Vai afundar. Você vai afundar. Você não vai conseguir segurar tudo isso e vai ficar sem nada. Perde tudo. Imagina, afunda o barco, o que vai acontecer com os peixes? Vai tudo embora. Mas é para dividir, tem que repartir com as pessoas. Deus quer abençoar pessoas através de você, da sua vida. Deus, Ele derrama tanto sobre você, para que você possa compartilhar. Seja uma experiência que você teve, seja algo que você viu a mão de Deus agindo, fazendo sobre você. Se você compartilha com outra pessoa, você está dividindo aquilo que você recebeu. Naquele dia os discípulos descobriram que enquanto eles seguissem a Jesus, todas as suas necessidades seriam satisfeitas. E eles teriam que dar para as pessoas. Eles teriam que dar para as pessoas. Tanto que Jesus ele chega para Pedro, exatamente na profissão dele, e diz assim, Pedro, a partir de agora, eu vou fazer de você pescador de homens, pescador de vidas. Você vai falar da palavra, você vai sair declarando e dando testemunho de tudo aquilo que você já recebeu sobre a sua vida. E o que Pedro faz e os demais discípulos que estavam ali? Eles largam tudo e falam assim, Senhor, nós vamos com você. Agora nós sabemos para onde ir. Nós temos a resposta, aquilo que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Eles sabiam que enquanto eles estivessem na presença de Jesus, os milagres jamais cessariam. As coisas aconteceriam de uma forma surpreendente. E eles testemunharam tantos e tantos milagres, tantos e tantos milagres. Amados, e é assim para mim e para você ainda hoje. Nós podemos entrar nesse lugar mais fundo, entrar em águas mais fundas. E mesmo que por um motivo ou outro, uma situação ou outra, eu tenha tido uma decepção, vale a pena tentar de novo. Vale a pena você fazer de novo. Talvez você esteja se sentindo como aqueles discípulos dizendo, eu trabalhei a noite inteira e voltei com a rede vazia, eu não pesquei nada. Talvez isso seja na situação profissional, talvez numa situação familiar, ou qualquer outra dificuldade, qualquer outro problema que você esteja passando. Talvez você esteja pensando, de que adianta? De que adianta? Por que tentar? Por que me esforçar se eu não vou conseguir mudar nada? Eu quero dizer para você nessa manhã, da parte de Deus, Ele te dá uma mensagem. Tente outra vez. Tente outra vez. Vale a pena. Deixe Deus fazer do jeito dEle agora. Não mais do seu jeito, não mais com o teu conhecimento, com a tua técnica, mas deixa Deus fazer do jeito dEle. O fato do seu problema não ter sido resolvido até hoje,
o fato de seu problema ter sido resolvido até hoje, não significa que Deus não tenha como resolver, não tenha solução para esse problema. Se o teu problema não foi resolvido até agora, Deus tem a solução. Deus pode mudar em segundos, em instantes, Ele pode mudar na tua vida. Creia nisso, deixe Ele fazer. Deixe Ele fazer, mergulhe, vá para águas mais fundas, comece a nadar, comece a sair daquilo que você está acostumado a fazer rotineiramente. Mas tente outra vez, mesmo com decepções, mesmo com frustrações, mesmo sem acreditar. Mesmo sem acreditar, você pode tentar, vale a pena. Vá para esse lugar de águas profundas. Você verá que a transformação que Deus quer fazer, Ele pode e vai fazer na sua vida. Deixe Jesus entrar no barco. Permita que Ele entre no barco, permita que Ele use do seu barco. Deixe Ele entrar na sua vida hoje. Permita que Ele entre na sua vida e mude tudo que Ele tem para mudar. Amém? Você recebe essa palavra? Você crê que você pode caminhar e você pode experimentar algo muito maior do que você já experimentou até agora? Amados, esses homens, eles estavam ali, eles conheceram Jesus, e eles falaram assim, eu vou seguir Jesus. Eles largaram tudo, largaram os barcos, largaram todas as coisas, para seguir a Jesus, para experimentar ainda mais daquilo que Deus tinha para a vida deles. E vale a pena, queridos, vale a pena quando você vai e tenta, mesmo com fracassos, mesmo com situações adversas, e você tenta mais uma vez. Deus, Ele vem e faz algo maravilhoso, Ele traz uma transformação tão tremenda sobre a sua vida. Amém?